O vídeo foi publicado nas redes sociais de Carlos Bolsonaro nesta sexta-feira, 12 de dezembro, acompanhado de um texto no qual ele afirma que a situação foi gravada antes da prisão do pai. Segundo ele, as imagens seriam uma forma de demonstrar a necessidade de acompanhamento médico. Essa que é a grande realidade. Então tem que se pensar muito numa situação específica do presidente Bolsonaro, que já tem mais de 70 anos, tem comorbidades de todas as formas, sequelas resultantes da facada que quase o levou a óbito. Então o magistrado tem que analisar com muita cautela para verificar se na situação em que ele está, temo em dizer que ele pode ter uma síncope logo, logo. E isso daí pode levar à responsabilização penal. Temos algumas hipóteses. A pessoa pode ser punida por crime omissivo. Carlos Bolsonaro divulgou um vídeo de Bolsonaro na sede da Polícia Federal, onde cumpre pena, com uma grave crise de soluços. Ele alertou para o risco de vida que o seu pai está correndo, sem a assistência médica devida e sem os cuidados que lhe é de direito. O Procurador de Justiça de São Paulo analisou a situação do ex-presidente e afirmou que isso pode trazer uma responsabilização do Estado e um agravamento institucional, pois Bolsonaro corre um sério risco de vida. O alinhamento entre o governo federal e o ministro Alexandre de Moraes do STF tem preocupado a direita, pois isso só agravaria ainda mais a crise política que o país está vivendo. É uma situação muito complexa, porque ele foi condenado a regime fechado, e normalmente quem está no regime fechado dificilmente consegue o que nós chamamos de uma progressão antecipada. Até seria pulando um dos regimes, que é o regime semiaberto, e iria para o aberto. Há uma possibilidade, na realidade algumas possibilidades, mas são reconhecidas pela jurisprudência, porque a lei de execução penal, quando ela trata da prisão domiciliar, somente para quem já está no regime aberto, que não é o caso de Bolsonaro. Ele foi condenado ao regime inicial fechado. Então, normalmente, ele teria que passar pelo semiaberto, cumprindo determinado tempo de pena, para depois ir para o aberto. Como ele tem 70 anos de idade, de acordo com a lei de execução penal, ele nem precisaria ter motivo de saúde, ele já poderia ir direto para o regime domiciliar. Até porque no Brasil, para o regime domiciliar, não existe o que nós chamamos, para o regime aberto, não existe o que nós chamamos de casa de albergado. Então, a pessoa, quando ela é condenada ao regime aberto, ela já cumpre a pena em casa, inclusive isso daí no caso de progressão de regime. No que diz respeito à pessoa que está no regime fechado, ela pode, em hipóteses excepcionais, cumprir a pena em regime domiciliar. E uma dessas hipóteses é a questão de saúde. Então, a pessoa tem que estar com uma comorbidade, uma questão de saúde muito forte. Eu não falo apenas a saúde física, a saúde mental também. Então, se ela tiver uma doença muito séria, muito grave, que não possa ser tratada dentro da unidade prisional onde ela se encontra, ou seja, se ela correr risco de morte ou até de agravamento da situação, os tribunais têm entendido ser possível a prisão albergue domiciliar, vai cumprir a pena na casa dela. Eu analisei a questão do Bolsonaro, venho analisando isso há bastante tempo, porque eu tenho livros sobre isso, de direito penal, processo penal, de execução penal, então eu me interesso por esse tipo de tema e gosto bastante de escrever. Então eu procuro sempre analisar e eu busco não apenas o noticiário, mas a prova constante dos autos. De uma forma ou de outra eu acabo obtendo laudos, acabo obtendo algumas peças processuais. E a situação dele é muito complicada, extremamente complicada. Não só pelo aspecto físico, mas pelo aspecto mental. E todos nós sabemos que há uma ligação muito forte entre doença física e doença mental. Há determinadas doenças mentais que elas acabam agravando a situação da doença física. Quando eu falo doença mental, pode ser algo transitório. Pode ser uma depressão,
pode ser uma crise de ansiedade, crise de pânico, e acontece muito quando a pessoa está presa. Pessoa que nunca foi presa, a pessoa que crê efetivamente ser inocente. Então, esse tipo de situação leva a um estresse muito forte que acaba agravando algumas doenças crônicas, como doenças coronarianas, né, doenças do coração, câncer principalmente, diabetes. Então, há um agravamento muito sério quando a pessoa tem privada a liberdade. E o que faz o magistrado numa situação dessa? O magistrado vai verificar se a unidade prisional tem condições de dar o devido tratamento ao preso. Vai oficiar ao diretor da unidade prisional, no caso é a Polícia Federal, e vai perguntar, olha, se ele tiver algum problema, se vocês têm condições de dar tratamento a ele. Foi disponibilizado hospital, foram disponibilizados médicos, enfermeiros. A questão não é essa. A questão é que quando a pessoa tem segregada a sua liberdade, essas doenças crônicas, elas vão piorar. Elas vão piorar de qualquer maneira. O que vai acontecer? Vai piorar, ele vai ser tratado. Vai piorar cada vez mais, ele vai ser tratado, até ter um problema muito sério, como infarto, agravamento do câncer, e a pessoa pode até vir a óbito. Essa que é a grande realidade. Então tem que se pensar muito numa situação específica do presidente Bolsonaro, que já tem mais de 70 anos, tem comorbidades de todas as formas, sequelas resultantes da facada que quase o levou a óbito. Então o magistrado tem que analisar com muita cautela para verificar se na situação em que ele está num cubículo. Todos nós vimos, ali é um cubículo, é muito diferente da Papudinha onde está Anderson Torres, que é uma casa com 50 e poucos metros, tem área externa, tem uma situação muito diferente que a do presidente Bolsonaro, que ele está enclausurado. Não tem janela, não tem absolutamente nada. 70 anos de idade, com todas essas comorbidades, tomando remédios para problemas mentais, que ele tem, problemas psicológicos muito sérios, e não de agora. Olha, eu temo em dizer que ele pode ter uma síncope logo, logo. E isso daí pode levar à responsabilização penal. Temos algumas hipóteses. A pessoa pode ser punida por crime omissivo. No caso, é o que nós chamamos de crime omissivo impróprio, comissivo por omissão. É um crime que normalmente é praticado por ação, mas também pode ser praticado por omissão, quando a pessoa tem o dever jurídico de impedir a produção do resultado, se omite e permite que esse resultado se produza. Então, numa situação específica dessa, se o magistrado sabe efetivamente que ele pode vir a óbito e anue com isso, se vier o óbito, ele vai ser responsabilizado, inclusive, por crime doloso, por como se tivesse querido matar a pessoa. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa pode morrer e pouco se importa. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.